tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Se inscrevem no canal se ainda não são inscritos, coloquem um gostei. E neste vídeo estamos na parte 2 daquelas historinhas que eu já não dou há algum tempo, porque eu sei que vocês têm saudades. É este o nome, se vocês quiserem ver, mas eu vou parar de enrolar para irmos logo para o vídeo. Olá pessoal, meu nome é Lily e aqui está a coisa mais incrível que já aconteceu comigo. Eu descobri que uma das histórias da minha família era uma grande mentira. Eu tenho uma família enorme. Décadas atrás, meu bisavô veio da Romênia para os Estados Unidos. Manter laços familiares é uma espécie de traço nacional para nós também, mas o principal é que todos se amam muito. Agora todos moramos perto um do outro na mesma cidade e nos reunimos em todos os feriados ou sempre que dá vontade. Então, entre todas as minhas tias, tios, avós e avós, há poucas pessoas que não conheço. Alguns parentes morreram jovens. Um dos meus tios se mudou para a Europa e ficou lá com sua família. Bem, nós falamos uma vez no telefone, enquanto os outros estão aqui e nos vemos a cada 2 semanas. O único ponto cego na minha árvore genealógica sempre foi o pai do meu pai, meu avô. E minha família não gostava de falar sobre ele. O que eu lembro sempre de ouvir foi que ele morreu na guerra, mas ninguém dizia que guerra era essa. E eu não me interessava muito por isso até meu primeiro ano do ensino médio. Era começo de novembro e o Dia dos Veteranos estava chegando. Nossa professora de história nos convidou para falar sobre os veteranos de guerra de nossas famílias se quiséssemos. E eu achei que adoraria falar sobre o meu avô, que eu nunca conheci. Quando cheguei em casa e perguntei ao meu pai, ele ficou irritado e se recusou a falar. Ele disse que coisas assim são pessoais e que eu não deveria falar sobre isso em sala de aula. Isso não fazia muito sentido para mim. E eu vi o olhar no rosto do meu pai quando ele estava dizendo isso. Algo não estava certo. Então fui perguntar a alguns dos meus outros parentes. Depois que eu não deixei que mudassem de assunto, todos disseram basicamente a mesma coisa, mas os detalhes eram diferentes. A tia Andy disse que ele estava na infantaria. Vovô George disse que ele estava na aviação, enquanto a vovó Anne disse que ela não conseguia lembrar. Mas o mais impressionante é que eles nem mencionaram a mesma guerra. 2 deles disseram que era a guerra do Vietnã, enquanto a vovó Anne disse que era a da Coreia, que nem sequer era matematicamente possível. E quando apontei suas contradições, eles disseram algo como: foi há muito tempo, é difícil lembrar. Não, pera aí. Nada é difícil de lembrar quando se trata da história da minha família. Algo não estava certo. E eu era a única pessoa que iria descobrir isso. Logo comecei minha própria pesquisa. Examinei muitas e muitas listas de veteranos do Vietnã e da Coreia. Tudo o que eu tinha era o sobrenome do meu avô e eu não encontrei nada. Então fiz alguns telefonemas para as fundações do memorial local. Eles procuraram em seus arquivos e também não encontraram nenhuma menção. Foi aí que eu fiquei ainda mais animada. E se meu avô ainda estivesse vivo? E se isso é verdade, então por que ele se separou da família? Depois de noites pesquisando, eu estava tão desesperada que comecei a procurar no Facebook. Eu sei que não era a coisa mais lógica a se fazer, mas todo mundo que encontrei com esse sobrenome era membro da minha família que eu já conhecia, ou algumas pessoas que não podiam ser meu avô desaparecido, a menos que ele tivesse um desenho como foto de perfil. É claro que não contei aos meus pais ou a mais ninguém o que eu estava fazendo, e ninguém perguntou, pensando que eu estava satisfeita com as respostas deles. Algumas semanas depois da minha pesquisa, eu estava na mesa em outra reunião de família. Eles estavam discutindo sobre alguns dos nossos parentes distantes que vivem na Romênia, e um pensamento me ocorreu. E se eu pesquisar o sobrenome original que nós tínhamos antes da família ter se americanizado? Corri para o meu quarto, tentando não atrair muita atenção, e procurei no Google. A maioria dos resultados era irrelevante, mas uma das coisas que eu encontrei foi uma página no Facebook de um homem de 70 anos, que parecia quase exatamente como meu pai. Uau! E o nome dele era Alex. Eu comecei a escrever uma mensagem para ele. Mas o que você deveria escrever em uma situação como essa? Ei, eu sou sua neta, da família que cortou todos os laços com você? Isso não soava nada bem. As 2 fotos de perfil que ele tinha estavam na frente de sua casa e eu reconheci a área. Era do outro lado da cidade e minha amiga Kelly morava lá. Então já estive na região algumas vezes. Claro que eu estava com medo de ir, mas eu estava animada demais para desistir.
No dia seguinte, saí cedo da escola e entrei no ônibus. Encontrar a casa foi mais difícil do que eu pensava, mas eu a encontrei. Era pequena, simples e bastante antiga. Por mais 20 minutos eu não tive coragem de bater em sua porta. Eu até pensei em algo como: bem, se minha família decidiu esquecê-lo, provavelmente há uma razão. Mas não havia como voltar atrás, então eu fui até lá e bati na porta. Ele abriu. Ele parecia aborrecido, como se não estivesse esperando nenhum visitante e obviamente não quisesse nenhum também. Mas então pareceu que ele achou meu rosto familiar. Talvez ele tivesse sentido alguma coisa. Comecei a contar toda a história o mais rápido que pude. Ele escutou por um tempo em silêncio, mas depois me interrompeu e disse que eu estava certamente enganada e que ele era outra pessoa. E eu pude ver que ele não queria dizer isso. Então ele fechou a porta na minha cara. Eu não conseguia parar de chorar no caminho de volta para casa, mas nessa mesma noite eu o adicionei no Facebook pra, não sei, lhe dar outra chance. Imagine o quão difícil tudo tinha sido para ele. Eu não esperava muito quando fiz isso, mas alguns dias depois recebi uma mensagem dele. Ele me chamou para conversar. Então, no dia seguinte, voltei até a casa dele e bati na porta. Ele me convidou para entrar. A casa estava bastante bagunçada e toda a situação era estranha para nós dois. A conversa não foi fácil. Eu tinha muitas e muitas perguntas, mas ele precisava de tempo para me dar as respostas. Nos encontramos várias vezes depois disso, então agora conheço toda a história e aqui está. Quando jovem, meu avô tinha um grupo de amigos barra pesada e se envolveu em muitos crimes sérios. Ele fazia parte de uma gangue ou algo assim, e ao longo dos anos tudo só piorou. Quando ele tinha 20 e tantos anos, logo depois que meu pai nasceu, ele foi pego pela polícia e recebeu uma longa sentença de prisão. Muitos de seus crimes, que eram segredo até para a família, estavam então descobertos. Foi um choque tão grande para todos que toda a família fingiu que esse homem nunca existiu e o substituiu pela lenda de um soldado que morrera na guerra. Quando Alex foi libertado, ele já estava com seus 60 anos. As pessoas no centro comunitário local criaram uma página no Facebook para ele se sentir menos sozinho, e vários anos depois eu o encontrei. Eu o conheci como um homem triste que estava cheio de arrependimento. Nossas reuniões duraram cerca de 6 meses e ninguém da minha família sabia o que eu estava fazendo. Eu já estava pensando em apresentá-lo ao filho dele novamente, mas Alex morreu de um ataque cardíaco. Parecia que o fato de termos nos conhecido trouxe um pouco mais de paz em sua vida. Eu finalmente contei tudo aos meus pais depois que ele morreu. No começo eles ficaram bravos e tal, mas com o tempo meu pai começou a fazer perguntas sobre ele e aprendeu muito sobre a vida do seu próprio pai. E ao longo dos anos, toda a família começou a visitá-lo no cemitério. Nada tão incrível como isso aconteceu comigo desde então. Se sua família tem histórias que você não tem certeza de que sejam verdade, compartilhe nos comentários e assine o canal para ver mais vídeos.